Bom dia, hoje são 22 de outubro de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Este o quarto vídeo sobre o tema Jesus nunca voltará. O quarto vídeo. E aqui mais duas passagens no Novo Testamento, mostrando que o fim dos tempos, a volta, a vinda do Filho do Homem, era uma fantasia religiosa cristã que deveria ocorrer naquele tempo. Desde a origem, o cristianismo é uma religião apocalíptica que prega a fantasia do fim dos tempos, Jesus voltando ao planeta Terra. Muito bem, e vou trazer aqui mais uma vez outro texto deste livro aqui, do teólogo cristão Leonardo Boff, brasileiro, com certeza o teólogo mais produtivo do Brasil, que publica mais livros. Leonardo Boff, doutor em teologia, pertenceu à Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, e vou trazer aqui mais um texto dele, deste livro aí. Então vamos lá, vamos provar aqui mais dois exemplos no Novo Testamento de que Jesus nunca voltará. Essa fantasia aí é devido à igreja cristã, o cristianismo, ser uma religião apocalíptica que prega o fim do mundo. Vamos aqui ao quadro para que você entenda. Vamos aí. Jesus nunca voltará, vídeo 4. Vamos pegar aqui Mateus. Muito bem. Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou seja, a vinda do Filho do Homem. Nesta passagem aqui de Mateus, Jesus está ali em Cafarnaum, pregando para as pessoas e ali também para seus discípulos. E Jesus diz a mesma coisa que dizia o João Batista, como eu mostrei aqui no vídeo anterior: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus aí está dizendo que o Filho do Homem está para chegar, está próximo a vinda do Filho do Homem, para ali estabelecer o reino dos céus. Para que você entenda a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, é preciso que você conheça a história do povo hebreu, Velho Testamento, e a história do povo judeu, Novo Testamento. É preciso que você conheça o clima social dessa época aqui, de pura perseguição religiosa. E aqui os cristãos eram perseguidos. E é por isso que você tem que conhecer a época, as convulsões sociais da época, para entender o texto. Muito bem, vamos aqui a outra prova. Mateus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Veja aí, mais outra prova. Nesta passagem aqui, Jesus está pregando para os 12 discípulos, que na verdade não são 12 discípulos, isso aí também é invenção. 12 discípulos por causa das 12 tribos de Israel. Tudo isso aqui é fantasia religiosa. Mas tudo bem, vamos lá. Jesus aqui está pregando para seus discípulos, os 12,
E veja o que o próprio Jesus está dizendo. Ele está dizendo aqui que o Filho do Homem haverá de descer pelas nuvens. O Filho do Homem haverá de descer pelas nuvens, todo ali cercado de anjinhos, tocando trombetas, saxofone, até piano. E que esse Filho do Homem está para chegar. E é tão próxima aqui a chegada do Filho do Homem, que os próprios discípulos não terão ainda nem tempo de percorrer todas as cidades de Israel, porque antes disso o Filho do Homem chegará. Veja aqui de forma bem clara, Jesus dizendo aqui que o Filho do Homem está próximo. Veja aqui. Portanto, mais aqui uma ilusão religiosa, a de que Jesus está voltando. Isso aqui era pregado desde o início, lá no berço do cristianismo. Muito bem, então aqui mais dois exemplos na própria Bíblia, né? Mostrando que o apocaliptismo, o fim do mundo, o fim dos tempos, a volta, a chegada do Filho do Homem, a chegada do reino dos céus, estava ali programada para aquele tempo, e não para tempos futuros, 10 anos depois, um século depois. Muito bem. Para você entender isso aqui, repito, é necessário estudar a fundo a Bíblia. O Leonardo Boff é um teólogo cristão. Pertenceu à Igreja Católica Apostólica Romana, não é isso? Muito bem. Em seu livro Vida para Além da Morte, que aí está, mostrei, editora Vozes, 16ª edição, na página 120, ele diz assim, veja o que ele diz, doutor em teologia. Os textos apocalípticos, que é o caso aqui, ó, da volta de Jesus, o retorno de Jesus, a vinda do Filho do Homem, não é isso? Muito bem. Os textos apocalípticos no Novo Testamento, olha aí, nos sinóticos, o que é isso? Sinóticos. São os 3 evangelhos. Temos 4 evangelhos no Novo Testamento, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, 3 são sinóticos. O evangelho de João não é sinótico. O que é isso? Evangelho sinótico. Sinótico significa que podem ler juntos, podem ser vistos juntos. Quando você pega os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, há muitas coisas ali em comum entre eles. Isso mostra o quê? Que os escribas, que não foram Mateus, João, ou Mateus, Lucas e Marcos, que os escribas pegaram a mesma fonte, repetindo coisas dos outros, e repetiram em seus livros. Então você vê passagens em Mateus que estão em Lucas e Marcos, porque eles foram copiando essas fantasias dos outros. O de João não, é muito diferente. Então, evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos que têm pontos de similitude, pontos comuns, que é o de Mateus, Marcos e Lucas. Pois bem, e no Apocalipse de São João, o Apocalipse do Novo Testamento, não visam, veja bem o que diz Leonardo Boff, os textos apocalípticos no Novo Testamento, nos sinóticos e no Apocalipse de São João, não visam fazer uma reportagem antecipada dos últimos dias do mundo. Eles querem ser textos de consolação para a igreja em suas tribulações. Ela será salva. Como? Pela vinda do Senhor em poder e glória. Então, o que o Leonardo Boff está dizendo aqui é o que dizem teólogos sérios
em faculdades de teologia sérias, Estados Unidos, Europa. O que é esse texto aí? Não pode ser lido ao pé da letra. Quando está escrito aqui que Jesus comunicando que os próprios discípulos dele, os 12, não percorrerão todas as cidades de Israel, porque antes disso o Filho do Homem virá para aquele tempo, e aí não veio, os discípulos morreram, e o Filho do Homem não apareceu, Jesus morreu, e o Filho do Homem não apareceu. Pois bem, na verdade, o que o escriba coloca aqui é porque a igreja lá ainda em estado de formação, o cristianismo, a igreja propriamente dita, os cristãos eram muito perseguidos naquela época, os cristãos, isso, muito perseguidos. E essa perseguição causava sofrimento a eles. Então eles ansiavam, eles desejavam sobreviver diante daquela perseguição. E aí eles escreviam, nesse sentido figurado, dizendo que a igreja, a crença deles, haveria de sobreviver àquela perseguição. E que essa crença deles seria salva, não seria morta pelos perseguidores, entendeu? É nesse sentido aí que o Leonardo Boff está dizendo que isso aqui não é que essa narração aqui, essa narrativa, não é no sentido de dizer que um homem, um deus ou um semideus, vai descendo pela terra, pelas nuvens, cercado de anjinhos, tocando trombetas, trombones, saxofone, piano, violão, e que esse povo aí, o povo cristão, será salvo aí por esse Filho do Homem, esse semideus. Isso é loucura, não é isso que ele quer dizer aqui, o escriba, na verdade. Não haveria de chegar filho de homem algum, como não chegou e como nunca chegará. Portanto, aí, a volta de Jesus é uma ilusão religiosa e uma deturpação de cristãos atuais, que botam isso na cabeça do fiel. O fiel vai à igreja, não conhece nada sobre teologia, arqueologia bíblica, não conhece como os livros aqui foram formados, como foram escolhidos, e passam para os fiéis de forma hedionda, má, passam para os fiéis um sentido aqui, literal, que é ridículo, que nada tem a ver com o sentido verdadeiro aí dos escritos aqui cristãos. Portanto, aí, mais um vídeo mostrando que Jesus nunca voltará, jamais voltará. Muito obrigado.